The question is, will you love God if there's nothing in it for you except God Himself? Will you give Him your life if He gives you nothing back in return but He Himself? Is He enough? Or must you still chong like there's no tomorrow and get and grab as much as you can because you're so afraid one day you'll miss the boat? Olá, margaridas. Tudo bem com vocês? Eu acabei de chegar do serviço e hoje eu passei o dia refletindo, sobre muitas coisas que têm acontecido na minha vida. Vi muitas notícias em relação às Olimpíadas, de muitos atletas que têm sido cancelados por suas religiões, até mesmo muçulmanos estavam sofrendo algum tipo de represália. E eu vi um vídeo de um pastor, que é o vídeo que vocês viram aí no início do vídeo, onde ele fala: você ainda amaria a Deus se Ele fosse a única coisa que te restasse? Você ainda estaria se dedicando a Ele se Ele fosse a única coisa que você tivesse? Se Ele fosse a sua última chance? E eu pensei muito sobre isso nos últimos dias, porque eu vi muitas pessoas, muitos atletas falando de Deus, proclamando o nome de Jesus e sendo cancelados nas mídias sociais por isso, ou abafados, Acho que um dos casos que mais ficou conhecido e bem nítido desse tipo de represália foi a Raíssa, a skatista, aquela skatista promissora que tem na seleção brasileira olímpica, E ela disse com língua de sinais: Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Raíssa Leal do Brasil! E por isso ela estava tendo um grande risco de perder a sua medalha de ouro. E eu vim aqui trazer uma reflexão para vocês. Se vocês estivessem no lugar desses atletas, vocês proclamariam o nome de Jesus mesmo sabendo as consequências que isso traria para sua vida? Você diria para Deus e o mundo: Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e perderia a sua medalha? Perderia, seus seguidores, por exemplo? Eu não tenho muitos seguidores no Instagram, nem aqui no canal, mas eu me coloquei no lugar dessas pessoas. E hoje eu sei que eu diria, mesmo se eu tivesse que perder tudo, porque muitas vezes eu tive que tomar essas decisões na minha vida. Ou eu seguia o que Deus queria pra mim, ou eu ia continuar do mesmo jeito. E eu acredito que eu seguindo os passos dele é onde eu estou hoje. Eu vim passando por um momento de que eu não conseguia um emprego, eu não conseguia me fixar em um emprego, para falar bem a verdade. Nos meus 2 últimos empregos eu fiquei no máximo 2 meses. E nesse dia 26 de agosto vai fazer 6 meses que eu estou nesse emprego. E passou muito rápido e eu não percebi. E eu falei: nossa, foi realmente Deus que me colocou aqui, porque eu tô crescendo profissionalmente, eu tô me desenvolvendo e eu tô achando a minha profissão, E muitas vezes a gente não entende os caminhos de Deus, a gente não entende o porquê Ele quer isso, o porquê Ele quer fazer isso. A gente não vai ver o que tá acontecendo lá na frente, mas Ele já viu e Ele sabe. E vendo essas pessoas correndo risco de perder suas medalhas, de serem expulsas de uma competição que todo atleta luta para poder participar,
dos Jogos Pan-Americanos, das Olimpíadas, Copa do Mundo, todos os atletas que são envolvidos nessas grandes realizações do esporte, eles querem marcar suas carreiras com uma Olimpíada, com uma medalha olímpica. Você largaria sua fé por isso? Você deixaria Jesus por uma medalha olímpica? Hoje, com 100% de certeza, no momento agora, eu negaria tudo por ele. Claro que eu não vou pedir, Deus pode me tirar tudo, porque eu não vou sair dos seus caminhos, eu não vou pedir isso. Mas eu sei que muitas vezes a gente não vai entender o porquê daquilo estar acontecendo naquele momento e daquela forma. Mas como uma pessoa que se considera uma sobrevivente de um desastre natural, pode-se dizer assim, eu digo que muitas vezes a gente não vai ver, não vai ter certeza. Eu coloco o nunca porque realmente a gente nunca vai ver o que ele vê. Nós nunca vamos ter a noção do que está acontecendo em volta no mundo. E para quem não entendeu, sobrevivente de um desastre natural, na minha cidade, se quiserem pesquisar, na cidade de Garuva, no ano de 2020, nós tivemos uma grande reviravolta. A nossa cidade foi atingida por um ciclone bomba e muitas casas foram destruídas. Hoje em dia ainda tem lugares que não foram reconstruídos, que ficaram comprometidos por conta do grande vento e grandes desastres que tiveram. Desculpa a tremedeira que eu tô segurando na mão aqui. Mas eu passei por isso, eu vi a minha família dentro da casa onde a gente mora e o teto literalmente voando sobre as nossas cabeças. Foi um dos cenários mais assustadores e foi a primeira vez que eu vi medo no rosto dos meus pais, principalmente no rosto do meu pai. E foi a primeira vez que eu vi a minha mãe chorando de desespero, não foi uma coisa legal. E aquele evento mudou alguma coisa dentro de mim, quebrou alguma coisa. Primeiro eu me tornei muito medrosa, eu não conseguia ficar num lugar que tinha vento, que tinha chuva, eu paralisava, eu tinha um ataque de pânico. E não desejo isso pra ninguém, e eu acredito quando alguém diz que sofre de ataque de pânico ou de ansiedade, porque não é uma coisa legal de se sentir, não é uma sensação muito boa, é indescritível, não tem como descrever em palavras o que você sente naquele momento. E quando eu comecei a superar isso, eu comecei a tirar de lição pra mim. Eu passei a reclamar menos. Eu tenho uma cama, essa cama aqui era da minha avó. A minha cama da época, uns tempos depois, ela acabou estragando, né, por conta de ter ficado com água. No meu quarto, pra vocês terem uma noção, ficou com água até o tornozelo, mais ou menos, né, mas não perdemos nada, né, sofá, TV, tudo funcionando e tudo impecável, como se só tivesse sido molhado só e não estragou nada. E hoje eu tenho um emprego, hoje eu ainda tô morando naquela casa que foi reformada. E muitas vezes eu agradeço por simplesmente acordar, porque depois daquele evento eu vi que muita coisa não fazia sentido eu reclamar. E hoje eu digo que ele é a única coisa que me resta de verdade. É o que eu sei que eu posso contar a qualquer momento que ele vai estar lá para me ajudar. Então, se você está passando por um momento difícil, um momento de negação, um momento em que você não tem certeza de nada na sua vida, é como se a sua vida tivesse virado de cabeça para baixo e você estivesse num lugar onde você não conhece ou num momento tão difícil que você não sabe para onde ir, por onde começar. Chame o único que pode te ajudar, o melhor psicólogo, o melhor ouvinte, a melhor pessoa para te dar conselhos, Jesus. Reflita, você amaria Jesus se ele fosse a única coisa que te resta?
E é uma coisa que eu tenho refletido também, porque muitas vezes a resposta é não. Muitas vezes a resposta vai ser não, porque muitas vezes a gente vai perguntar por quê? Se tudo que acontece na minha vida, tudo que eu sou, acaba, o que me resta? A gente nunca vai pensar, me resta Deus, ou eu só preciso dele. Porque muitas vezes a gente não precisa dele. A gente coloca Jesus como uma muleta, sendo que ele é a única razão pela qual a gente existe nesse mundo. É um vídeo mais curto, meio improvisado, porque quando Deus quer que a gente fale uma coisa, eu senti que eu devia falar, a gente não elabora muita coisa, porque Deus é um Deus de complexidades, mas também é um Deus de simplicidade. É um Deus que o rico e o pobre conseguem entender a linguagem dele. Então, se você tá passando por um momento assim, se você tá passando por um ciclone bomba na sua vida, que tá tudo voando pelos ares, saiba que ele é a paz no meio da tempestade. Então, se você tá passando por um momento difícil, um momento de tempestade, e o seu barco tá prestes a afundar, o único que pode te ajudar é aquele que caminha sobre as águas e acalma qualquer tempestade. Então, confie nele. Não tenha medo de dizer sim pra ele quando o mundo tá dizendo não. Não tenha medo de deixar ele ser a única coisa que importa na sua vida, quando ele é a única coisa que menos importa na vida dos outros. Aí eu trago a frase que toda mãe diz: você não é todo mundo. Então, seja forte e corajoso, ou seja forte e corajosa, porque Deus tem um plano pra vocês. Um plano pra mim, um plano pra você. E eu espero que esse vídeo tenha ajudado e tenha levado a mensagem a quem precisa. Um beijo pra todos e até o próximo vídeo.